Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada daquele like positivo, não custa nada pessoal e ajuda bastante o canal crescer, desenvolver, tá bom? Também nossos colegas concurseiros aí, poder acessar os vídeos com mais facilidades, as curtidas, as inscrições ajudam bastante e não custa nada, viu pessoal? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos agora para a nossa quinta aula aí de diretrizes curriculares nacionais, gerais para a educação básica, tá? Nossa quinta aula sobre as DCNs. E agora nós vamos falar sobre capítulo 2, né? Formação básica comum e parte diversificada. Lembrando, pessoal, nós precisamos aí assistir as primeiras aulas para que as nossas aulas das DCNs, elas fiquem completas aí, uma completando a outra, que você não fique meio perdido aí se assistir a aula 4 ou 5, tá? Então tem que assistir direitinho, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Artigo 14. A Base Nacional Comum da Educação Básica, ela se constitui de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos aí nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico. Isso, pessoal. Então, estou falando aqui sobre a Base Nacional Comum, pessoal, da Educação Básica. Ela vai se basear no que, pessoal? Em que ela vai se basear assim para se construir, né? Isso aí, no caso, já aconteceu. Mas o que ela se baseou? Conhecimentos, saberes e valores do que, pessoal? Adquiridos aí, produzidos e adquiridos culturalmente, pessoal, da cultura das pessoas, dos costumes das pessoas, tá? Então sempre tendo como foco, como centralidade, o educando, o meio ao qual ele está inserido, tá bom? Então a Base Nacional Comum, ela não vai instituir assim, ó, vocês vão aprender assim, 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 não. Ela se baseou na própria cultura do indivíduo, nos costumes, a partir da realidade das pessoas, para poder montar o seu projeto de trabalho, para poder realmente montar aí uma educação com qualidade e significativa. E esses saberes, conhecimentos e valores aí produzidos aí culturalmente, pessoal, expressos nas políticas públicas e gerados nas instituições produtoras de conhecimento, são baseados no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, produção artística, formas diversas de exercício da cidadania e nos movimentos sociais. Então vamos lá, pessoal. Tudo isso, quando a gente fala de produzidos culturalmente, é baseado no mundo do trabalho. O que é mundo do trabalho, pessoal? Não é o emprego de atendente na padaria, de advogado, de médico. Não, pessoal. Mundo do trabalho, isso aí é mercado de trabalho. Mundo do trabalho, pessoal, está relacionado a relação do homem com o mundo, relação do homem com a natureza, com o meio ao qual ele está inserido, tá bom? Outra que tem que ter como base, pessoal, desenvolvimento das linguagens, tá? A criança adquirir aí suas linguagens, linguagem corporal, a sua linguagem emocional, a sua linguagem gestual, suas várias formas de linguagem, né, artística, tá bom? Então, baseado também no desenvolvimento das linguagens. Nas atividades desportivas e corporais, pessoal, desportivo está relacionado a esportes, tá? Suas atividades esportivas e também corporais, ali, coisas do corpo, como por exemplo, uma brincadeira de pular corda, de pique-esconde, tá? Tá relacionado aí ao corpo. Produção artística, pessoal, seja uma letra de uma música, um quadro que você pinta, um desenho que você faz, né? Um grafite, então tudo isso está relacionado às artes também, tá? Uma escultura, né? Até mesmo com massinhas de modelar. Vamos lá, pessoal. Nas diversas formas de exercício da cidadania. Então, quando você exerce a sua cidadania, quando você opina a respeito de algo no seu entorno que pode melhorar, quando você procura fazer alguma coisa ali para melhorar também, quando você ajuda uma pessoa, ajuda uma determinada situação, tudo isso é exercício de cidadania. Então, nas diversas formas de exercício de cidadania. E nos movimentos sociais, pessoal, são movimentos ali, o aniversário da cidade, o aniversário do bairro, reúne todo mundo, um evento na igreja, um evento numa associação qualquer aí, que esteja, né, que seja um evento social, qualquer movimento social que tenha um aglomerado ali de pessoas, tá? Também é baseado nos movimentos sociais. Parágrafo 1º aí do artigo 14, pessoal. Integram a Base Nacional Comum, a Base Nacional... Opa, tá, tem coisa errada aqui. Integram a Base Nacional Comum Nacional... Deve estar errado, pessoal. Integram a Base Nacional Comum, né, da educação. A língua portuguesa, a matemática,
conhecimento do mundo físico natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo seu estudo da história e das culturas afro-indígenas. Arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo música, educação física e ensino religioso. Pessoal, parágrafo 1º fala aí que a base nacional comum, ela é integrada aí pela língua portuguesa, matemática e pela história. Só que quando a gente fala história, tá bem grande aqui, pessoal, que fala assim, o conhecimento do mundo físico ao qual a gente vivemos, natural, porque natural quer dizer, não é esse mundo aí cheio de prédios e aeroportos, não, é o mundo natural, tá, que a gente vive. Assim, o mundo em relação ao ser humano, ser vivo, tá? Realidade social e política. O que é a realidade social e política, pessoal? Bom, nem preciso falar, né? Nossa realidade social é a situação que a gente vive hoje no país, né? Ah, mas tem a corrupção. Tá, não é só a corrupção, pessoal. Essa situação realmente da nossa cultura defasada, as pessoas mais preocupadas com reality shows, com novelas, com Copa do Mundo, quando elas deveriam estar preocupadas com a própria condição social e política sua. Por exemplo, pessoal, se você pega o Canadá, Dinamarca, outros países aí, lá da América do Norte, países pequenos assim, que você lembra que nos anos 80 participavam muito, por exemplo, de Copa do Mundo. Gente, quanto tempo você não vê o Canadá numa Copa do Mundo? A Dinamarca, e puxa, tem um outro país aí que eu não lembro agora. Meu, vocês vão ver o país dos caras, gente, é uma coisa absurda, sabe, assim, corrupção é quase zero. Você vai nas lojas, assim, praticamente não tem vendedores, porque as pessoas vão lá, elas pegam o produto, elas mesmo pagam, não tem aquela coisa de pegar, olhar para um lado, olhar para o outro, sem roubar, sabe, não tem nada disso, gente. É simplesmente a cultura do povo que está lá. E você vê, eles estão preocupados com a Copa do Mundo, eles estão um pouco se lixando se o Canadá vai ganhar um troféu de futebol. O importante para eles é o país crescer, se desenvolver, pessoas com uma cultura, pessoal, de fazer o bem, sabe? Uma pessoa acha uma carteira na rua cheia de dinheiro ali, ele vai levar numa delegacia de polícia, falar, olha, perderam essa carteira, a pessoa que perdeu, ela vai direto na delegacia, olha, tá aqui meu endereço, se alguém achar uma carteira, a polícia vai comunicar ela quando for entregue. Isso aqui no Brasil, você achou uma carteira, você olha pros lados assim, ó, vai lá, abaixa, pega, enfia no bolso, sai correndo, porque afinal de contas dinheiro é tudo. Então assim, pessoal, olha com a nossa cultura, e nós preocupados aqui com novela, com reality show, com futebol, sabe? E, gente, e tudo isso é para ludibriar a cabeça das pessoas, tá? E aí nós pensamos assim, o Brasil, o país que mais tem troféus, títulos de Copa do Mundo. Gente, o que isso traz de benefício pra gente? Nada. Então, o ensino da história aqui, ele está falando assim sobre essa realidade social e política, que realmente nós não temos só que olhar para a nossa realidade e ficar falando de político corrupto. O político é corrupto, mas vocês veem, essa semana, anteontem, se eu não me engano, tombou um caminhão de carne na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo. Gente, as pessoas ali invadiram, estouraram a tampa de trás do baú do caminhão, arrastando carne que elas não conseguiam nem levantar, de tão pesada ali, quase 150, 200 quilos de carne, a pessoa arrastando uma perna de um boi, um negócio assim, as pessoas roubando carne, ao invés delas estar preocupadas, falar, puxa, coitada da pessoa aqui, né, perdeu a carga e tal, vamos ver se um outro caminhão aí de frigorífico pode auxiliar, né, transportar uma parte da carga dela, para que não se perca essa carne. Não, todo mundo roubando, pessoal. E aí depois quer falar do político. O político rouba, tá, ele tem que ser preso sim, não tem que roubar dinheiro. Mas o povo também tem que ter essa cultura, né, de não roubar aquilo que não é dele. Então, toma uma carga de qualquer coisa, as pessoas vão lá e roubam, né? Televisão, pessoas carregando 2 televisões de 40 polegadas nas costas. Gente, às vezes a pessoa não tem nem cômodo em casa para enfiar 2 televisões gigantes daquela, mas rouba pelo prazer de roubar, depois ela vende para fazer dinheiro. Então, assim, nós temos que olhar para essa realidade social nossa e questionar a nós mesmos, nos avaliar e falar assim, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que o meu país não vai para frente só porque, primeiro, pessoal, porque político corrupto, ele não é colocado lá via concurso público, né? Ele é colocado lá por quem? Pelo povo. E por que o povo vota nele? Porque ele vai lá dar churrasco, ele vai lá pagar você da tanque de gasolina para você adesivar seu carro. Então tudo isso, pessoal, é uma forma de manter você como um gado, né? Como um povo preso, um povo escravizado aí pela falta de informação, tá? Então um povo que estuda, um povo que se torna crítico aí, o verdadeiro cidadão. Quando uma pessoa vem oferecer dinheiro, gente, eu perdi uma amizade recentemente, por quê? Porque a pessoa foi lá e emprestou um sítio pra gente passar o Natal aí uns 2 anos atrás, e aí de repente ele viu que eu tava apoiando um outro candidato assim pra prefeitura, e a pessoa ficou brava.
Porque ele achou assim, não, que eu tinha que apoiar o parente dele porque ele me emprestou um sítio. Então ele me emprestou um sítio querendo comprar meu voto e isso não ia acontecer. Eu encontrei um candidato que eu julgo mais preparado para administrar a cidade do que o parente dessa pessoa. E a pessoa me bloqueou, não quer mais falar comigo e... Gente, eu não posso fazer nada. Mas eu me sinto uma pessoa consciente para analisar o melhor candidato, que eu julgue que seja o candidato mais preparado para administrar a cidade. Não a pessoa me emprestar sítio, me emprestar carro, ou me pagar uma caixa de refrigerante ou de cerveja, que eu vou votar no parente dele. E todos nós devemos tomar essa consciência para que nós aprendamos aí realmente... olhar para o nosso... Se a gente começar a ver dessa forma, realmente nós vamos colocar vereadores, prefeitos, governadores, deputados, pessoas honestas no governo. Aos poucos a gente consegue. E aí se nós colocamos uma Câmara de Vereadores ou uma Câmara de Deputados honesta, o país começa a andar. Aí você pega, mas a Dinamarca é pequena, mas o Canadá é pequeno em relação ao Brasil, mas o Brasil é grande, gente. O Brasil tem condições, gente, de dominar o mundo. Porque o Brasil tem uma agropecuária, ele tem uma terra fértil, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem tsunami, o Brasil não tem, como chama lá, furacão, aquelas catástrofes naturais. O Brasil não tem nada disso, gente. Tem a terra mais fértil que existe para plantar diversos tipos de alimentos. É um país que tem tudo, gente, para dominar esse planeta, não pro mal, né? Mas dominar no sentido assim de ser... produz petróleo, gente. E o combustível no Brasil é mais caro do que nos países no qual compram o petróleo no Brasil. Os combustíveis do Brasil. Então assim, olha, nós temos a faca, o queijo, o prato e nós temos tudo nas nossas mãos para nos tornar um país ótimo, um país maravilhoso, mas tudo está na cultura das pessoas, tá? Então nós temos, quando a gente fala assim sobre esse conhecimento do mundo físico, natural, da realidade sociopolítica, não é só você saber, o Brasil, me perdoa da expressão, gente, o Brasil tá uma merda. Tá uma merda, mas você quer continuar nisso? O que você pode fazer para mudar? Eu posso tomar um banho, né? Passar um sabonetinho cheiroso. Tá bom, então comece a tomar o seu banho. Comece fazendo uma lavagem na sua própria mente sobre aquilo que você está priorizando e aquilo que realmente você deveria priorizar. Tá? Então é muito importante isso aqui, tá bom? E as bases nacionais, as bases não, né? A base nacional comum, pessoal, ela explora isso aqui, ela tem como base isso aqui, a realidade social e política, mas a escola, ela não pode dizer para você como você tem que conduzir a sua vida, né? Ela pode abrir a porta, quem vai atravessar é você. Tá? Então nós temos que realmente ter essa consciência, conscientizar as famílias, conscientizar os alunos. O nosso trabalho é de formiguinha, pessoal, mas sendo mesmo assim um trabalho de formiguinha, nós temos que fazê-lo, na esperança de que a gente consiga construir um mundo melhor aí com as gerações futuras, tá bom? E quando a gente fala da realidade social e política, pessoal, é especialmente do Brasil. A nossa realidade... Não adianta você falar realidade política lá do Canadá, da Dinamarca, que lá é maravilhoso, eu vou para lá. Não, a gente não tem que ir daqui para outro país, a gente tem que mudar o nosso, tá bom? Incluindo, pessoal, o estudo da história das culturas afro-brasileira e indígena, tá? Porque, gente, eu falei isso em várias aulas, mais uma vez eu vou falar aqui. As culturas afro-brasileira e indígena. Porque, pessoal, os índios e os negros, eles construíram a cultura desse país, tanto socialmente, quanto politicamente, quanto economicamente, tá? Então eles construíram. Então é muito importante a gente explorar a cultura afro e a cultura indígena, tá bom? Pessoal, alternativa D aqui, ó. A arte, né, em suas diferentes formas de expressão, incluindo a música. Gente, como eu falei, um desenho, um quadro, uma música que você faz, um filme que você assiste, você conta uma história sobre aquele filme, faz um relatório, tudo isso é uma forma de se expressar artisticamente, tá? Não importa de que forma. Se você falar assim, gente, eu vou fazer uma apresentação de arte, aí você faz assim, várias caretas. Então aquelas caretas, elas representam um momento de alegria da sua vida, um momento de tristeza, um momento de raiva, e assim, e pronto, você fez ali uma apresentação de 1 minuto, com várias caretas, todo mundo deu risada e falou, meu Deus, isso foi uma apresentação artística? Foi. Eu representei as diversas emoções que eu sinto na minha vida através de expressões faciais. Então qualquer coisa, pessoal, que você consiga se comunicar com as pessoas, pode ser chamado de arte, incluindo a música, que todo mundo acha que música não é importante. Não, gente, é uma das principais formas de arte, de representação da arte hoje no nosso mundo, é a música. Educação física, né, pessoal, que é extremamente importante aí. E o ensino religioso. Pessoal, o que é ensino religioso? Mas a escola é laica. Tá, a escola é laica, mas é o seguinte, pessoal. Nós não vamos ensinar as crianças referente. Pessoal, eu tenho uma luminária que fica bem na frente aqui do meu rosto, uma luminária desse tamanho, vocês podem ver o reflexo aqui no óculos, ó. Ela é bem grande. Então, às vezes eu fico piscando muito assim, porque a claridade machuca as vistas, tá? Mas tem que deixar, porque senão fica muito escura a tela.
Então vamos lá, pessoal, ensino religioso. Ninguém vai ensinar assim, você tem que ser cristão, você tem que ser evangélico, você tem que ser católico, você tem que ser espírita. Não, ninguém vai ensinar isso, pessoal. Mas o ensino religioso, ele é importante porque a religião, ela faz parte da construção da nossa cultura também. Só que assim, você pega, por exemplo, hoje o cristianismo, ele impera. Não estou falando mal do cristianismo, pelo amor de Deus. Também sou cristão. Mas o cristianismo, ele impera muito hoje, pessoal, em cima das demais religiões hoje no Brasil. Então, por exemplo, você vai numa escola, você tem educação, você tem o carnaval, você tem a Páscoa, você tem a festa junina, você tem o Natal, mais alguma outra festa aí que eu não me lembro agora. Aí quando, por exemplo, tem lá o dia de São Cosme e Damião, né? Mas isso aqui não pode, porque isso aí é de religião, Gente, então assim, tudo que é do caráter cristão é trabalhado nas escolas. Quando você vai trabalhar, por exemplo, uma cultura afro ou alguma outra religião, não pode porque a escola é laica. Gente, quando nós trabalhamos esses feriados cristãos na escola, nós estamos trabalhando o quê? A sua contribuição cultural e não religiosa. Ninguém aqui está dizendo que você tem que ser católico, evangélico, espírita, ninguém está dizendo isso. Ninguém vai falar isso dentro da escola, mas tem a sua contribuição. Os negros, por exemplo, pessoal... Os negros, por exemplo, pessoal, eu tive que pausar aqui para fechar a porta, aqui que estava um barulho. Os negros, por exemplo, eles têm uma contribuição cultural muito grande, uma contribuição religiosa muito grande. Hoje, se você vai falar assim, vou falar um pouquinho sobre o candomblé dentro da escola, as pessoas querem matar, querem brigar, Gente, então fica difícil, você não pode ficar privilegiando só uma religião. Quando você vai falar do ensino religioso, é o ensino de todas as religiões que contribuíram com a construção do nosso país, seja culturalmente, economicamente, tá bom? Então quando fala de religioso, não é a religião no sentido idealista lá, mas no sentido cultural, tá bom? Esses componentes, pessoal, eles que a gente acabou de falar, esses componentes curriculares, eles são organizados pelos sistemas educativos, pessoal, em forma de áreas de conhecimento, disciplinas, eixos temáticos, tá? Quando a gente fala de áreas de conhecimento, são linguagens, são áreas, ciências exatas, ciências humanas, tá? Quando a gente fala sobre disciplinas, a língua portuguesa, matemática, história, e eixos temáticos, pessoal. O que são os eixos, né? Educação, corpo e movimento, artes, natureza e sociedade, tá? Então são os eixos temáticos aí de cada disciplina. E eles preservam-se, pessoal, preservando-se aí a especificidade dos diferentes campos de conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do cidadão. Então, assim, preservando o que, pessoal? A especificidade de cada matéria, cada disciplina, tá? Então, por exemplo, por meio de qual se desenvolve aí as habilidades indispensáveis aos exercícios da cidadania. Então, por exemplo, a matemática tem as suas especificidades que vão contribuir na vida da pessoa, né? A língua portuguesa também, porque você vai aprender a se comunicar de forma correta, tá? Da forma correta em cada tipo de situação. Por exemplo, você está com seus amigos, você vai conversar de uma forma mais informal, mais solta, né? Você está perante uma autoridade, você vai conversar com uma forma mais formal, tá? Está perante aí uma autoridade... Uma autoridade de lei aí, que nem um juiz, por exemplo, você tem um outro tipo ainda de tratamento que você tem que falar, né? Então a linguagem também ajuda, conhecimento de história, conhecimento científico, diversas áreas de conhecimento, cada uma tem a sua especificidade e cada uma vai estar contribuindo aí na vida da criança, compatível com as etapas de ensino, né? Até a formação integral do cidadão no final do ensino básico. Parágrafo 3º. A base nacional comum e a parte diversificada, elas não podem se constituir em dois blocos distintos, tá? Com disciplinas específicas para cada uma dessas partes, mas devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias de informação e a comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, desde a educação infantil até o médio, imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos. Então, assim, pessoal, está falando aqui que a Base Nacional Comum, que trata dessas componentes curriculares que a gente falou, da língua portuguesa, matemática, artes, educação física, né? Isso aqui não pode andar, pessoal, separado da parte diversificada, que seria o quê? Os temas transversais, alguma coisa nova que acontece, por exemplo, essa pandemia aí, né? Se a gente tivesse tendo aula, né? Se não tivesse tido aí que suspender as aulas e tal, a gente teria que trabalhar essa temática com muito cuidado, entrar aí, por exemplo, agora nós vamos redobrar essa questão de lavar as mãos, passar um álcool nas mãos, né? Para se proteger. Então, assim, isso aí não pode andar separado, tá? Isso tem que andar junto ali. Você está dando uma aula de matemática, pessoal, ó, já lavou a mão? Numa aula de português, pessoal, já lavou a mão, já passou um gelzinho aí, ó, então vamos começar tal. Então, sempre está andando junto aí as temáticas
tá, que estão sendo trabalhadas. Você não pode trabalhar assim a parte fundamental primeiro e depois a diversificada, porque você tem a impressão que uma é mais importante que a outra, tá? Elas têm que andar juntas. Trabalhando aí de forma transversal aí entre as matérias, tá? E tendo sempre, pessoal, indo em direção ao projeto político-pedagógico construído aí pelas escolas, tá? Por cada escola. Artigo 15. A parte diversificada, ela enriquece e complementa a base nacional comum, prevendo o estudo de características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia, da comunidade escolar, perpassando todos os tempos e espaços curriculares, constituintes do ensino fundamental e médio, independente do ciclo de vida ao qual os sujeitos tenham acesso à escola. Então, a parte diversificada, pessoal, ela vai falar também aí sobre essa questão das características regionais, né? Por exemplo, lá no Nordeste o pessoal tem as culturas deles, as festas deles, tradicionais, né? Você pega lá em Olinda, lá tem o frevo, tem aquelas coisas assim. Aqui em São Paulo tem outro tipo de cultura, né? Outro tipo de costume, né? Lá no Rio de Janeiro tem outro, na Bahia tem outro, no Rio Grande do Sul tem outro, tem a Oktoberfest lá em, acho que Santa Catarina. Então, assim, são culturas regionais. E isso tem que estar incluído aí no currículo. E a base nacional comum, ela tem que andar de mãos dadas com isso. Isso aí não vai fazer parte daquela parte obrigatória, né, dos componentes obrigatórios, mas são componentes de extrema importância. E eles têm que andar junto ali com as matérias, tá bom? Então, por exemplo, você vai falar, por exemplo, de uma festa típica aí que tem num determinado estado, né? Uma determinada cidade, uma festa típica. Essa festa típica, você pode trabalhar um texto na língua portuguesa falando sobre essa festa, matemática, você pode trabalhar valores envolvendo essa festa, história, você pode trabalhar a história dessa festa, como que ela surgiu, desde quando ela existe, qual foi as mudanças dela. Você pode trabalhar geografia, né? A área geográfica dessa festa aí, o espaço que ela ocupa, quantas pessoas estão envolvidas. Você pode trabalhar qualquer matéria, por exemplo, referente a esse tema. Então, quando a gente fala sobre a Base Nacional Comum Curricular não ser distinta desses temas, é porque você trabalha esse tema, você trabalha, os componentes curriculares obrigatórios, utilizando esses temas, tá? Como ferramenta. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando junto aí. Nada de ficar separando as coisas, tá bom? Parágrafo 1º aí do artigo 15, pessoal. A parte diversificada ela pode ser organizada em temas gerais, na forma de eixos temáticos, selecionados colegiadamente pelos sistemas educativos ou pela unidade escolar. Tá? Então, os eixos aí que a gente falou, né, de corpo e movimento, natureza e sociedade, artes e tantos outros aí. A gente pode trabalhar essa parte diversificada também através dos eixos, tá? Trabalhando aí cada parte correspondente aí à necessidade do tema que você está trabalhando. Parágrafo 2º. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases, inclui o estudo de pelo menos uma língua estrangeira moderna na parte diversificada, cabendo sua escolha à comunidade escolar, dentro das possibilidades da escola, que deve considerar o atendimento das características locais, regionais, nacionais, transnacionais, tendo em vista as demandas do mundo do trabalho e a internacionalização de toda a ordem de relações. Aqui, pessoal, está falando assim que a LDB está falando sobre essa questão da língua estrangeira, mas hoje, pessoal, parece que tem uma lei aí que tem que ser a língua inglesa. Antigamente tinha essa questão da língua estrangeira moderna, hoje tem que ser o inglês. Você tem a opção de colocar uma segunda língua, se for possível, e essa segunda língua, preferencialmente, tem que ser o espanhol, tá? Preferencialmente. Mas a primeira tem que ser o inglês, tá? Então essa questão aqui não pode também escolher a língua que você quer, não. Tem que ser o inglês. Parágrafo 3º. A língua espanhola, por força da lei 11.161 de 2005, é obrigatoriamente ofertada no ensino médio, embora facultada para o estudante, bem como possibilitada no ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Então fala exatamente aqui do que eu acabei de falar, né? A língua espanhola, ela aqui está falando obrigatoriamente ofertada, né, no ensino médio, embora é facultada, se o aluno quer fazer ou não, tá? Mas ela tem que ser ofertada. Agora, em primeiro lugar, vem o inglês. Artigo 16. Leis específicas que complementam a LDB determinam que sejam incluídos componentes não disciplinares, como temas relativos ao trânsito, meio ambiente e a condição e direitos do idoso, tá? Então, assim, tem algumas leis específicas que elas complementam a LDB e elas determinam que sejam incluídos componentes não disciplinares aí, que são o quê? Temas relativos ao trânsito, meio ambiente e condição dos e direito do idoso, tá, pessoal? Que é conscientizar realmente o jovem aí
sobre essa questão do trânsito, né? Saber atravessar a rua do lugar correto. Quando está andando com o papai, a criança sempre fica do lado de dentro da calçada, não do lado virado da rua, né? Quando está andando de mão dada com o papai fica do lado da rua e a criança sempre do lado oposto, né, da rua ali, do lado de dentro da calçada. Bem como saber atravessar no lugar correto, olhar dos dois lados, olhar se o semáforo está aberto para ela passar e não para os carros. Meio ambiente, nem preciso ficar explicando muito, né? E também a condição e direitos do idoso, tá, pessoal? Hoje nós temos muito essa questão aí das vagas do idoso, que ela tem que ser respeitada à risca, aí tá gerando até multa até dentro de estabelecimentos como mercados, shoppings, e eu acho muito justo, tá? Porque o idoso, pessoal, eu às vezes assim, eu andei caindo bastante de moto, pessoal, às vezes eu sinto muita dor na perna, então eu fico imaginando, puxa, e se eu tivesse 60, 70, 80 anos hoje, para eu me locomover assim, né? Então tem que ter uma distância menor, então precisa ser respeitado, você precisa também explicar que o idoso, ele praticamente é uma criança, ele volta a ser uma criança, né? Então ele tem ali necessidades especiais, assim como uma criança, né? Então precisa ser bem cuidado, precisa ser respeitado, né? Às vezes você vê um idoso passando, você está com pressa, quer atropelar, o idoso quer passar na frente dele correndo. Então tudo isso a gente tem que conscientizar os alunos também sobre não apenas os direitos do idoso, mas as condições dele, que todos nós, né, se cuidarmos bem da nossa saúde, todos nós também vamos chegar a essa fase da vida. Então é importante realmente a gente aprender fazer hoje pelos nossos idosos como nós queremos ser tratados quando nós chegarmos na idade deles, tá? Artigo 17. No ensino fundamental e no ensino médio, destinar-se-ão pelo menos 20% do total da carga horária anual ao conjunto de programas e projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola, previsto no projeto pedagógico, de modo que os estudantes do ensino fundamental e do médio possam escolher aquele programa ou projeto com que se identifiquem e lhes permitam melhor lidar com o conhecimento e a experiência. Então aqui, pessoal, está falando um pouquinho que no ensino fundamental e no médio, pelo menos 20% da total da carga horária anual tem que ser destinadas a projeto. E esse projeto ele tem que ser criado, desenvolvido, escolhido o tema ali pelos alunos, ali pela comunidade, tá? Para que eles possam se sentir ali parte daquilo, que eles possam falar, puxa, a gente vai trabalhar uma coisa que eu escolhi para fazer, tá? Uma coisa que é importante para a realidade deles, que é significativo, tá? Então, 20% da carga horária anual aí tem que ser destinada a esses projetos. Parágrafo 1º. Tais programas e projetos devem ser desenvolvidos de modo dinâmico, criativo e flexível, em articulação com a comunidade em que esteja inserida. Olha, acabei de falar, hein? Tais programas eles têm que ser desenvolvidos de modo dinâmico, criativo e flexível. O que é flexível, pessoal? Surgiu uma ideia nova dentro do projeto, a gente tem que permitir mudar, não montar um plano de projeto no começo e engessar ele, tem que ser assim até o final, tá? Tem que ser criativo, tem que ser uma coisa nova, né? Uma coisa que não esteja muito batido. Tem que ser uma coisa dinâmica, uma coisa que seja gostosa de trabalhar, né? E não só uma coisa teórica ali que você vai ficar só fazendo texto. E tem que estar em articulação com a comunidade a qual a escola está inserida, tá? Tem que ter a ver com aquela comunidade. Vou fazer um projeto aqui sobre o relógio Big Ben lá de Londres, né? Olha, eu quero ir lá. Gente, o que tem a ver o relógio lá de Londres lá com como que fala? O que tem a ver o relógio lá de Londres com a nossa realidade aqui, tá? Então a gente tem que trabalhar o quê? Com a comunidade local ali, os problemas que tem ali. O projeto tem que ser significativo para o jovem, para o estudante, então tem que ter a ver com a comunidade ao qual ele vive. Parágrafo 2º. A interdisciplinaridade e a contextualização, elas devem assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes disciplinas e eixos temáticos, perpassando todo o currículo e propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento. Então, pessoal, a interdisciplinaridade, ou seja, vários professores de várias disciplinas trabalhando em conjunto. E a contextualização, né, do projeto, eles devem assegurar o quê? A transversalidade, o tema do projeto perpassando aí todas as matérias, tá? Perpassando aí todas as áreas do conhecimento. Tá bom? Pessoal, por enquanto é só, a gente vai para o título 4 agora, mas como já deu o horáriozinho da aula aqui, então nós vamos continuar na próxima aula, tá bom? Bons estudos e até daqui a pouquinho.